conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós com chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Em algumas versões, como a chuva fora de época que chega à terra. Pois bem, meus queridos, o que nós temos? Existe um processo espiritual que tem uma comparação, e essa comparação é exatamente com algo da agricultura. O que é? É a estação das chuvas. Nós temos, em primeiro lugar, uma chuva, que é a chuva temporânea. É a chuva da semeadura. Ela molha a terra, afofa a terra, para ele jogar semente, e aquela terra úmida começa o quê? Brotar a planta. Aí no caso, lá em Israel, seria o trigo, o sorgo, a cevada. Acontece que agora está aquela plantinha, e ela precisa agora sair exatamente a espiga, e precisa de uma outra chuva, que é a chuva o quê? Serôdia, a chuva que prepara para a colheita. Se uma dessas duas chuvas não viesse, a fome era a consequência. Entendeu? Então, notem, meus queridos amigos, a Bíblia diz que o Senhor se derramará sobre nós com chuva o quê? Serôdia. E é por isso que Ellen White menciona que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e a mais urgente das nossas necessidades. E buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Essa é a base. Mas acontece o seguinte, irmãos: ninguém se reaviva no nosso lugar. Arrependimento, confissão, humilhação, abandono do pecado é estritamente pessoal. A mesma coisa. Eu posso chegar aqui, colocar uma bonita chima, macarrão, arroz, salada. Olha, falar dessas coisas nessa hora aqui é brabo. Mas o que acontece? Boto aqui, irmãos, por mais gostosa e por maior que seja a quantidade, para você só vai ter valor se você comer, porque ninguém vai comer no seu lugar. Ninguém come no seu lugar. Você entendeu? A mesma coisa. Reavivamento, por mais que estejamos juntos, por mais que estejamos reunidos, por mais que a igreja queira, é uma obra estritamente individual, pessoal. Por isso, quais são as condições? Está aí. Mediante o quê? Mediante o quê? O que está escrito aqui? Confissão, humilhação, arrependimento. E fervorosa o quê? Oração. Cumprir as condições. Confissão, humilhação, arrependimento, fervorosa oração. Portanto, meus queridos, notem, para a gente entender isso, nós só vamos entender se nós entendermos quem é e o que faz o Espírito Santo. Em João 14,16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai. Jesus estava aqui e disse: eu, Jesus, rogarei a quem? Ao Pai. Ou seja, o Pai não era Jesus. Jesus não era o Pai. O Pai é o Pai, Jesus é o Filho. Eu, Filho, rogarei ao Pai. E Ele dará o quê? O que está escrito aí? Dará o quê? Outro Consolador. Porque quem era o Consolador que estava aqui na terra? Quem era? Jesus. O outro Consolador, o outro, iria ficar com o ser humano quanto tempo? Para sempre. Para sempre. E quem que é o outro Consolador? O Espírito Santo. Notaram? 3. Jesus pede ao Pai, e o Pai envia o que? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita conosco quanto tempo? Para sempre. Para sempre.
Isso precisa ficar aí bem claro conosco. Por quê? Quando você vai no manual da igreja, a igreja adventista tem uma posição bem simples. Olha só tem duas linhas. Há um só Deus, 2 pontos. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de quê? 3 pessoas co-eternas. O Pai, o Filho que tomou a forma humana, e nós temos o Espírito Santo que habita conosco para sempre. 3 pessoas divinas. Somos trinitarianos, biblicamente. Então agora vem outra questão. O que é a nossa crença sobre o Espírito Santo? Vai no manual da igreja e leia lá. Deus, o Espírito Eterno, desempenhou parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos, o Espírito Santo concede dons espirituais à igreja e habilita a dar testemunho de Cristo em harmonia com as Escrituras e guia toda a verdade. Notaram? Aquilo que está na Bíblia para sempre, nós reafirmamos na nossa crença fundamental sobre o Espírito Santo. Isso significa que vai chegar um tempo em que o Espírito Santo vai se retirar dos ímpios. Presta bem atenção nisso, dos ímpios. Mas com os fiéis, o Espírito Santo vai permanecer quanto tempo? Para sempre. Guarda esse detalhe. O Espírito Santo vai se retirar de quem? Dos ímpios. Mas com os fiéis vai permanecer quanto tempo? Para sempre, inclusive lá na eternidade. De vez em quando alguém chega para mim e pergunta: pastor, mas por que no Apocalipse só tem o trono de Deus do Cordeiro? Eu falei: vai, e era para ter um terceiro trono? Não, cadê o trono do Espírito Santo? Eu disse assim: é só você olhar no espelho. Se você não sabe ainda qual é o trono do Espírito Santo, vai no espelho. Qual é o trono do Espírito Santo? Quem é o trono do Espírito Santo? Nossa, porque ele habita conosco quanto tempo? Para sempre, irmãos. Se João no Apocalipse visse um terceiro trono, ia ter um problema com a palavra de Jesus, porque ele disse bem claro que o Espírito Santo não estaria lá, estaria com quem? Conosco, com os fiéis, para sempre. Por isso não tem um terceiro, não vai ter. E agora? Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira o quê? Igreja. Até o fim do tempo. O Espírito Santo vai se retirar de quem? Dos ímpios. Anota suas perguntas, Pitário. Você traz aí, está bem claro. Por isso, meu querido amigo, o que é que nós precisamos? Nós precisamos do Espírito Santo. Mas você leu aí que o Espírito Santo vai ser derramado com chuva o quê? Para a gente entender que vai ser derramado. Ou o refrigério de presença do Senhor virá para dar poder. Ali ó, poder. A grande voz do terceiro anjo que preparou os santos para estarem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Como você sabe, quando o Espírito Santo se retirar dos ímpios, o que é que vai ser derramado? As 7 últimas pragas. E os ímpios vão sofrer muito. E vão sofrer demais. E o que acontece então? Por isso que nós temos que entender que há quantas pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste? Quantas? 3. Está lá, ele não é que falou bem claro, 3. E em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que recebem a Cristo por fé viva, são batizados. E esses poderes cooperarão com seus súditos obedientes em seu esforço para viver a nova vida. Quando você estiver sendo tentado, quando você estiver ali estável, clama: Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, esteja comigo. Irmãos, vocês não sabem o poder que é isso. Isso é poder. Experimente no meio da fraqueza que você quiser, só mencionar Jesus, Pai, Espírito Santo, mesmo que você não consiga falar nada. Você sabe que não é palavra que muda a atitude de Deus conosco. Só clama: Pai, Filho, Espírito Santo, esteja comigo.
Se não souber nem falar nada, só fala Pai, Jesus, Espírito Santo. Você vai ver. Nós temos mais poder conosco do que a gente pensa, disponível, acessível, porque o poder não vem de dentro, vem de cima. Amém? Amém. O poder vem de cima. Então, notem, quando nós olhamos para isso, meus queridos amigos, essa é a maior necessidade que nós temos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque ao pecado só se poderia resistir, vencer, por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino o quê? Poder. Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo igual vitória. Portanto, nós estudamos sobre a ira de Deus hoje. A ira de Deus é contra o quê? Vamos lá, todo mundo, a ira de Deus é contra o quê? O pecado. A única maneira de vencer o pecado, nós acabamos de ler. A única maneira da gente vencer o pecado é através do poder de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Portanto, o que o diabo precisa é que eu e você não peçamos, não permitamos e não tenhamos o Espírito Santo. Só isso. O diabo não está preocupado se você está ou não está na igreja. Ele está preocupado se você vai ter ou não vai ter o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, você sabe que você tem o penhor da sua salvação. A garantia da salvação nossa é o Espírito Santo. Porque quando Cristo ascendeu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo conosco. Quem tem o Espírito Santo vai ser salvo. Então, portanto, isso é uma questão de salvação. Amém. Com o Espírito Santo, salvo. Sem Espírito Santo, perdido. Então, o inimigo só precisa trabalhar em cima do quê? Que a igreja não tenha, não receba, não participe, não viva, não desfrute e não exatamente seja instrumento de quê? Do Espírito Santo. Por isso que você vê, de vez em quando, aparece um dizendo: não, o Espírito Santo é só uma força, não, o Espírito Santo não existe, o Espírito Santo é anjo, Trindade é de Deus, não sei o quê. Por quê? Tudo diabólico. Tudo diabólico, irmãos. Porque o Espírito, ele sabe que se uma pessoa nega, se uma pessoa rejeita, se uma pessoa não aceita, não tem poder, não tem o que fazer. Então, por isso, note, e isso precisa ficar bem claro. O que é a chuva serôdia? Primeiro lugar, o que é a chuva serôdia? Não estou ouvindo você. Primeiro lugar, é o quê? Poder para pregar. Segundo, poder para eliminar. Terceiro, poder para suportar. Quarto, poder para vencer. Essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Eles são uma bênção. Poder para pregar, poder para terminar, poder para suportar e poder para vencer. Isso é chuva serôdia. Entendeu o que é chuva serôdia? Tem gente pensando que chuva serôdia é tremedeira, que quando recebe o Espírito Santo treme, geme, pula, grita, rola, e não sei o quê. Irmãos, na Bíblia temos lá dezenas de exemplos, se não centenas de pessoas que receberam o poder do Espírito Santo e você não vê a pessoa gemendo, babando, gritando, rolando, entendeu? Não vê, irmãos. Isso é simples, porque chuva serôdia é poder. Poder de Deus para pregar o evangelho, poder de Deus para terminar a obra, poder de Deus para suportar os eventos finais que vão vir. Por isso que eu vou falar: olha, vocês vão ver hoje à tarde, o negócio não vai ser bonito, não. Essa é o outro lado. Até a volta de Jesus vai ter coisa muito difícil, e a única maneira de a gente suportar é através do poder do Espírito Santo, da chuva serôdia. E a única maneira da gente vencer os pecados é através do quê? Da chuva serôdia, do poder do Espírito Santo. Entenderam? Isso é chuva serôdia, nada mais que isso. Então, o que nós precisamos é disso, é receber a chuva, porque essa prometida bênção, reivindicada pela fé, traz consigo todas as demais bênçãos. Todas. É buscar. Mas nós não podemos nos servir do Espírito Santo. Ele é que há de usar a nós. Mas qual o problema, pastor?
muitos não querem submeter a ser guiados, querem dirigir-se a si mesmos. E eis porque exatamente não recebem o dom celestial. Por quê? Porque na hora em que você tiver que ser guiado pelo Espírito Santo, você sabe. Só essa questão de vingança, só essa questão de ódio, só essa questão de raiva, irmãos, o negócio aí, você sabe. Porque quanto mais perto de Deus, mais manso, mais humilde, mais santo. Quanto mais longe de Deus, mais bravo, mais ignorante, mais vingativo, mais... Você sabe. Tem um preço, o preço é muito alto. Por isso que nós, apenas aqueles que esperam humildemente em Deus, estão atentos à sua guia e graça que o Espírito Santo conseguiu. Só. Não adianta pensar, pode ser derramado do seu lado, você não vai receber nada. Por quê? A descida do Espírito Santo é olhada para a igreja como estando no futuro. A gente só olha para o futuro. Mas acontece que é privilégio da igreja pela agora. Buscai, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Mas lembrando, ninguém vai ser pulando, berrando, gemendo, gritando, rolando e dizendo que isso é manifestação do Espírito Santo. Porque isso não é bíblico, isso não é profético. E isso não tem nenhuma base. Acontece que o engano está tão generalizado. Para você ver, outro dia eu estava numa reunião de alto nível, estudando sobre o Espírito Santo e tinha um lá. E aí, a que hora que vai descer? Eu olhei para a pessoa assim, não, está esperando, porque eu vim aqui para receber. Eu disse assim, acho que você entrou na igreja errada, você está procurando a outra da esquina, aqui não. Está querendo tremer, berrar, gemer, papar, cair no chão. Isso aqui não é aqui não. Não é aqui não, não tem isso na Bíblia não. Por isso, meus amigos, nós temos que buscar. Mas o problema é o seguinte: como o engano sobre o batismo do Espírito Santo está tão generalizado, presta bem atenção. Pergunta para você mesmo: qual foi a última vez que nós fizemos uma reunião só para buscar o Espírito Santo? Vai puxando na cabeça. Qual foi a última vez que nós reunimos a igreja para dizer, irmãos, hoje é o dia de que nós vamos pedir, buscar e receber o Espírito Santo? Nós não fazemos. Por que não fazemos? Porque temos medo de sermos confundidos com os outros lugares que estão enganando as pessoas. E aí fomos para o outro extremo. Não se fala, não se busca, não se clama. Porque a gente acha, pelo que está por aí, de que justamente é aquilo e não é aquilo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos, irmãos, como igreja, lembrar que não é nos dado saber o tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vida de Cristo. Você deve ver, já marcaram aí 2027. Como já está chegando perto, só falta 2 anos. Já marcaram 2032. Mas como também em 2032 muitos de nós podemos estar vivos, já marcaram 2060. E se você é mais velho de igreja, como eu e como outros aqui, você se lembra que já marcaram 92, já marcaram 2000 foi uma febre. Teve um colega que aproveitou, lançou um livro e vendeu 700 mil livros. Jesus não voltou, mas ele ficou $1 milhão mais rico. Você entendeu? Você entendeu? Isso é bom para vender, isso é bom para ganhar, mas acontece que não adianta marcar a data. Está escrito, não nos é dado saber nem do derramamento nem da vida de Cristo, não tem data. Outra, isso aqui é bom para a gente marcar. Apareceu, irmão, não importa se é pastor, doutor, irmão, profeta, não importa o título que usar, marcou data, está fora. Não, pastor, mas acontece que ele está na TV, não, ele está no seminário, não, ele tem 2, 3, 4 PhD, não, porque ele recebeu mensagem, não, porque ele cura, faz isso. Irmãos, marcou data? Marcou, é falso. Amém. É falso.
Ah, pastor, mas ele já ganhou tantas almas para Jesus. É falso. Pode ter feito coisa bonita daquela área, mas nessa daí ele está errado. E tem que falar bem claro, errou. Não nos é dado saber nem o data do derramamento do Espírito Santo, nem exatamente da volta de Cristo. Quando acontecer, vai acontecer e nós vamos ver tudo isso acontecer. Amém? Amém. Mas não adianta. Começou aí, marcar a data, esquece. Agora, por que é que os seguidores de Jesus receberam? A Bíblia diz bem claro. Vamos ver o que a Ellen White fala. Os discípulos se prepararam. Notou que não é por acaso? Se prepararam. Antes do dia de Pentecostes, se reuniram e tiraram dentre eles todas o quê? Desinteligência. Achei bonito o estilo da Ellen White. O que é desinteligência na linguagem popular que a gente conhece? Como é que é? Fala, como é que é? Burrice. Nós também, às vezes, somos meio burros. Por quê? Às vezes a gente se esquece que nós estamos entre irmãos e não entre inimigos. E às vezes a gente fica atirando um contra o outro. É ou não é? Chegou a hora da gente lembrar que nossos inimigos estão se preparando para perseguir literalmente a gente, literalmente tirar a nossa vida, literalmente tirar nossas propriedades, literalmente jogar a gente nas masmorras, literalmente tentar matar a gente. Enquanto isso, só porque um olha para o outro, não gosta disso, o outro fica enciumado, que não sei o quê, que não gostou que o outro cantou, que o outro pregou, que o outro foi eleito, que não sei o quê. A gente fica nessa brigada como se isso fosse a grande questão nossa. Grandes batalhas. Eu fui pastor de uma igreja, que eu cheguei lá, a igreja estava dividida, porque um queria pintar a igreja de cor-de-rosa e o outro queria pintar de amarelo. E todo mundo xingando ao outro. Vocês devem ver, o pastor anterior teve que ser tirado, me chamaram para poder ir lá intervir. Por quê? Porque a igreja estava lá, olha, grande briga, grande questão dos irmãos se ofendendo, se agredindo, tapa e não sei o quê, por quê? Amarelo. Rosa. Vamos tomar um voto? Vamos para o voto. 2 anos vai ser amarelo, depois disso a gente vota rosa, ou 2 anos rosa, vai ser amarelo. Cheguei lá, tomei o voto, pintamos. Quando deu 2 anos, não falei nada, simplesmente deu domingo, pintamos, quando chegou no sábado, já está rosa, já. Não, já tinha tomado o voto 2 anos atrás. Tá bom. Bom. Mas era o que? Desinteligência. Nós temos isso aí, época de eleição. Ei, já não sei quem me tirou, colocou, botou, pôs, não sei o quê. Ah, não sei quem cantou, não cantou, não sei o quê. Ah, o outro foi com gravata, o outro foi cabulando, cabulando. E aí começa, é a comédia, assim, né? Essas nossas eternas vidas, né? Que não leva a nada. Quem é adventista velho como eu já sabe. E discute essas coisas há mais de 40 anos, não levou a nada. Por quê? Olha o que eles faziam. Pediam a bênção não apenas para si. Estavam preocupados com a responsabilidade com a salvação de almas. Enquanto nós estamos aí brigando, as almas estão a perecer. E nós estamos a morrer. A gente fica falando, ah, o povo de Israel levou 40 anos. Nós estamos aqui há mais de 160. Lembra? O povo de Israel, os filhos entraram na terra prometida. A igreja adventista já está a 160. 4 vezes mais tempo do que aquele povo. É bom a gente não falar muito deles. O que acontece então? Assim pode ser agora. Em vez das especulações dos homens, seja pregada a palavra de Deus. Tire os cristãos do meio dele as dissensões. Entreguem-se a si mesmo a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé e oração. Nada de eventos finais não passa com trabalho missionário. Pode inventar, eu não gosto, não quero, não adianta. Tudo o que passa por eventos finais
passa por ação missionária. Com ação missionária, tudo. Sem ação missionária, nada. É bom a gente entender isso. Tudo passa por ação missionária. Portanto, o que nós precisamos é nos unir em oração e podemos ter tido uma medida do Espírito Santo de Deus. Podemos. Ué, se a gente não tivesse tido o Espírito Santo de Deus, nós nunca iríamos ser batizados. Se nós não tivéssemos tido o Espírito Santo de Deus, a gente não estaria aqui com esse baita calor dentro de uma igreja, fechado, sábado de manhã. É porque nós tivemos o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Lógico. Mas, tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente quanto? Mais. Não ouvi. Quanto? Mais. Precisamos de mais. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Nunca. Vira para mim. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Precisamos de mais. Temos que buscar mais. Temos que clamar mais. Por isso, irmãos, é simples. Onde Deus está, o Espírito Santo de Deus está. Onde Deus não está, o Espírito Santo de Deus não está. Nas coisas de Deus, o Espírito de Deus aparece. Esse aqui é um mais um. É óbvio isso aqui. Por isso, a gente tem que estar onde Deus está. É a mesma coisa, a pessoa chega assim e diz assim, eu quero encontrar um namorado, ou então quero encontrar uma namorada. Onde é que você vai? Ué, você vai lá, exatamente no baile? Você vai lá no bar? Você vai lá exatamente ali na festa? Não, o que você vai encontrar lá é coisa errada. Você quer encontrar alguém de Deus? Venha na igreja de Deus, vai na universidade de Deus, vai na escola de Deus, vai nas reuniões de Deus. Ali você vai encontrar gente de Deus. Se você quer buscar Deus, receber o Espírito Santo de Deus, você tem que estar onde Deus está. Por isso, meu querido, presta bem atenção, todos. Agora, não precisamos ficar agora neuróticos com chuva cerúlea. O que nós temos que fazer? Manter o vaso limpo. O que é o vaso limpo? Nosso coração. E com o lado certo para cima. E estar preparados para a chuva celestial, orando. Vamos fazer essa oração aqui? 1, 2, 3. Que a chuva serôdia. Vamos lá, gente, todo mundo junto. Que a chuva serôdia caia em meu vaso. Que a luz do anjo glorioso, que se une ao terceiro anjo, resplandeça sobre